Daí galera, beleza? Eu tô na área, Química aula 6, vamos embora. Nós vamos falar de tabela periódica, tá? Essa aula 6 é a introdução à tabela periódica. Vamos começar com um contexto histórico aqui. Quando a gente vai falar de história de tabela periódica, tem que saber esses nomes que eu coloquei atrás de mim. Nós vamos fazer uma explicação um a um. Então vamos começar. Ó. A história da tabela vem lá de trás, começa numa tal de tríades de Dobereiner. Dobereiner é um cientista que organizou os elementos sempre em grupos de 3, tá? E aí, então, por isso tríades. Tríades aqui tem a ver com 3. Os elementos estão sempre de 3 em 3. O que acontece? O do meio é média das extremidades. Tá? Do meio é a média das extremidades. Beleza? Então vai acontecer isso com massa, vai acontecer isso com raio, vai acontecer isso com um monte de coisa que nós vamos discutir para frente. Tá? Isso vai aparecer lá na aula 8. Terão exercícios específicos, mas eu queria que você entendesse isso. O do meio é média das extremidades. Depois nós vamos fazer uns exercícios e isso vai ficar mais claro. Susi? Passou as tríades de Dobereiner. O segundo cara que propôs alguma coisa de tabela foi um tal de Champ-Courtois e propôs um tal de parafuso telúrico. O que é esse parafuso telúrico? Esse parafuso telúrico é uma espiral infinita. Tá? O que aconteceria nessa espiral infinita? Os elementos de mesma propriedade ou característica, mesmas características, ficam na mesma vertical. Beleza? Então vai acontecer o seguinte, moçada, eu vou colocar uma imagem para vocês, a gente vai inserir uma imagem para vocês do parafuso telúrico, tá? E aí vocês vão poder observar que os elementos de mesma característica ficarão sempre sobre a mesma vertical, tá? Beleza? Próximo cara que a gente vai comentar é o Newlands e a sua lei das oitavas. Meus amigos, Newlands era músico. Newlands era músico. E pelo fato dele ser músico, ele propôs uma teoria na qual os elementos 1 e 8, 2 e 9, 3 e 10 e assim por diante teriam as mesmas características. Tá? Vocês vão ver que isso vai furar, porque eu também vou colocar uma imagem para vocês verem. Tá? A gente já vai inserir uma imagem aqui, vai ter uma imagenzinha que já vai mostrar isso para vocês. Beleza? Quarto cara importante é um tal de Meyer, Lothar Meyer. Este cara, Lothar Meyer, está concomitante a este Mendeleev. Os dois fizeram trabalhos muito bons. Só que Lothar Meyer fez a tabela em volumes atômicos. E Mendeleev fez a tabela em massa atômica. Beleza? A gente dá crédito para Mendeleev porque o trabalho em massa atômica é um trabalho melhor do que o trabalho em volume atômico. Os dois trabalhos foram muito bons. Os dois trabalhos foram apresentados no mesmo ano. Só que, do ponto de vista químico, o trabalho de Mendeleev é melhor. Beleza? Então, isso aqui, moçada, é o contexto histórico que vocês têm que saber. Isso aqui é o básico de tabela severa. Tranquilo? Moçada, é o seguinte, passando esse momento histórico que eu coloquei para vocês, os nomes ali,
O que a gente precisa entender e o que o vestibular vai cobrar é a tabela periódica propriamente dita. Então, o que a gente precisa saber da tabela periódica? A tabela periódica está dividida em linhas horizontais e colunas, que são as verticais, tá? Do começo, linhas horizontais a gente vai chamar de períodos ou vai chamar de séries. São 7, ó, veja. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Linhas verticais são as famílias ou grupos, que são 18. Olha aqui, ó, começa no grupo 1, que está em azul aqui, e vem até o grupo 18, que é o grupo aqui em amarelo, que a gente vai detalhar brevemente. Tá? Então, esse é o basicão. Isso aqui que a aula vai girar, em torno de linhas e colunas. Insisto, linhas são os períodos, colunas são os grupos ou as famílias. Beleza? Tranquilo? Tá. Além disso, eu quero que vocês entendam que a tabela periódica tem umas divisões aqui. Tá? Este primeiro grupo em azul e este grupo em amarelo é chamado grupo dos elementos representativos, ou as antigas famílias A. Tá? A gente chamava lá no primeiro ano de 1A, 2A, 3A, 4A e assim nós vamos. Então olha lá, ó, esse grupo em azul aqui, o primeiro, é o grupo 1A. Hoje em dia a gente chama de grupo 1. Esse aqui é o grupo 2A, que hoje em dia a gente chama de grupo 2. Aqui é o grupo 13, que antigamente a gente chamava de grupo 3A. 14 é o 4A, 15 é o 5A, 16 é o 6A, 17 é o 7A e 18, 8A, gases nobres, 0. Aí a gente vai ter várias denominações. Beleza? Sempre vai ser assim, então, todos os exercícios que cobrarem da gente tabela vão cobrar as linhas, os períodos e vão cobrar as colunas, famílias. Beleza? Tranquilo? Daí, galera, então é o seguinte, ó, da tabela vocês vão precisar conhecer e decorar os elementos dos grupos A, o que a gente chama de elementos representativos. O que eu quero ter? Todo elemento representativo acaba sua distribuição em S ou P. Tá? Então você vai ter que lembrar do diagrama de Linus lá que a gente fez. A camada de valência desses caras sempre acaba ou em S ou em P. Tá? Disso eu quero que vocês guardem as famílias e os nomes das famílias. Então a primeira família é a tal da família 1A ou 1. Tá? Família 1A ou 1 é chamada de família dos metais alcalinos. Tá? Essa família dos metais alcalinos sempre acaba sua distribuição em S1. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui o lítio. Ó. O lítio é número 3. Se a gente voltar lá atrás, ele é 1S2, ele é 2S1. Ele acabou em S1. Por acabar em S1, ele faz parte dos elementos chamados metais alcalinos, tudo bem? Ele estará na família 1A ou 1. A família 2A ou 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos acabam em S2. Então, ao invés de ser 2S1, por exemplo, ia ser um 2S2 aqui em cima. Aí ele ia pertencer à família 2A. Entenda, moçada, acabando em S1, sempre ele vai ser um metal alcalino. A única exceção é o hidrogênio, tá? Que está ali em cima, embora ele não seja metal. Acabou em S2, ele sempre vai ser um metal alcalino terroso. Susi? Aí tá, a família 3A ou 13, que é o outro extremo da tabela periódica, que é o lado direito da sua tabela periódica, acaba sempre em S2 e P alguma coisa. Este P vai de P1 aqui da família do boro até P6 aqui na família dos gases nobres. Vamos detalhar um a um. Ó. Então, acabou em S2 e P1, o cara está na família 3A, o cara faz parte da família do boro. Beleza? Acabou em S2 e P2, ele já está na família do lado, ele já está na família do carbono. Tá? Família 4A, família 14. O vestibular vai cobrar o 14, vai cobrar o 13, vai cobrar o 2. Então, acostumem-se a esses termos. A família 5A ou 15 é a família do nitrogênio. Hoje em dia, alguns vestibulares têm colocado o termo psicogênios. Eu coloquei entre parênteses para que você lembre. A família do nitrogênio é a família do psicogênio. O que acontece? Ele sempre acaba em S2 e sempre acaba em P3. Camada de valência, insisto nisso. A família 6A ou 16 é
é a família dos calcogênios. Calcogênios vem do cobre lá, porque os óxidos de cobre, os compostos de cobre, sulfeto de cobre, óxido de cobre, todo mundo envolve esse cara dessa família aqui. Então, a família 6A ou família 16. Eles acabam sempre em S2 e P4. Vou descrever mais um exemplo para ficar mais claro. Ó. Vamos colocar aqui em oxigênio. Oxigênio é 8. Oxigênio 8, meus amigos, é 1S2, é 2S2, é 2P4. Olha lá a camada de valência lá, ó. O S2 e o P4. Acabou em S2, acabou em P4. Ele é um calcogênio. Tranquilo? As duas últimas, a família 7A ou 17, que é dos halogênios, tá? Acaba sempre em S2 e P5. E a família 8A ou 18, que é a família dos gases nobres, que acaba em S2 e P6. E aí eu quero ter um negócio. Acabou em S2 e P6, ele fica estável. Por que ele fica estável? O octeto é completo. Beleza, moçada? Então fica estável porque o octeto é completo. Susi, cara, tendo essas características, acabando em S1, os elementos vão ter sempre a mesma propriedade. Acabando em S2, os elementos vão ter sempre a mesma propriedade. Então o que você tem que entender? Sempre que um elemento acabar em S1, ele vai reagir de um jeito. Sempre que ele acabar em S2, ele vai reagir de outro jeito. Isso chama-se propriedade química, como vocês podem olhar na sua apostila aí. Beleza? É isso.